Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos finalizar a sessão 109 aqui de Doutrina e Convênio, lendo alguns versículos. Não vai estar tempo de ler todos os versículos e explicar, então eu prefiro explicar alguns versículos e fazer aqui o estudo de hoje, tá bom? Finalizando a sessão 109 aqui para a gente passar para a sessão 110. Então vamos começar aqui lembrando, né, que é uma oração dedicatória, tá bom? Para o templo de Kitlan, e como isso nos atinge pessoalmente, né? Mesmo sendo algo para a dedicação do templo, como isso se aplica na vida das pessoas. Então veja aqui como a oração dedicatória, ela passa a ser algo bem pessoal, tá bom? Para Joseph Smith e também para nós, tá bom? Vamos lá aqui, o versículo 68 diz assim: Ó Senhor, lembra de teu servo Joseph Smith Jr. e de todas as aflições e perseguições. Como ele fez convênio com Jeová, um voto a ti, ó poderoso Deus de Jacó, dos mandamentos que lhe deste, e de sinceramente se tem esforçado para fazer a tua vontade. Então a primeira coisa aqui que nós observamos, né, é que Joseph Smith ele é citado nominalmente. Isso representa também nós, porque nós entramos no templo, fazemos convênio com o Senhor. E aqui o Senhor está lembrando ele não pela grande fidelidade ou perfeição de Joseph Smith, porque ele não é perfeito, nós também não somos. Nós temos nossos defeitos. Quando eu falo nossos defeitos, não é para a gente ter um defeito de estimação, né? A gente tem que procurar melhorar sempre, tá bom? Mas a gente tem os nossos defeitos, Joseph Smith teve os defeitos dele, e na hora aqui de lembrar dele, é lembrado do esforço que ele fez, tá bom? Veja só, né, do esforço que ele fez, não pela perfeição, porque ele não foi perfeito. Então o versículo coloca aqui, né, que de sinceramente tem se esforçado para fazer a tua vontade. Então nós também somos lembrados pelo Senhor pela nossa sinceridade de buscar fazer a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? É justamente aquele convênio que nós fazemos, o compromisso que nós fizemos com Deus. Aqui, né, o versículo falando, lembra que ele fez convênio de guardar os mandamentos e que fez convênio contigo, é o que diz o versículo, né? E aqui é interessante que ele fala que Joseph Smith ele buscou sinceramente fazer a vontade de Deus, mesmo em perseguições e aflições. Então, nossa vida não é perfeita ou livre de tribulações e dificuldades, mas sim, mesmo em meio a essas dificuldades, a gente deve sinceramente buscar fazer o melhor que podemos, né? Fazer a vontade de Deus. Então, aqui eu gostei quando ele traz esse esforço por meio do convênio, né? Ó, que fez convênio com Jeová, um voto a ti, poderoso Deus de Jacó, de guardar os mandamentos, desse convênio que nós fazemos. Então, nós somos citados pelo Senhor pelo esforço que nós fazemos, tá bom? Mostrando que cada um tem uma capacidade diferente, né? Cada um tem uma capacidade diferente, mas o Senhor nos abençoa e lembra de nossos esforços. Eu vou ler agora o versículo 69 e o 70, porque eu achei incrível aqui que não só cita Joseph Smith, mas vai citar aqui a esposa de Joseph Smith e parentes aqui também. Então o versículo 69 diz assim: Tem misericórdia ao Senhor de tua esposa e filhos, para que sejam exaltados em tua presença e preservados por tua mão protetora. Agora aqui, né, fazendo uma aplicação para nós aqui, você acredita que mesmo uma pessoa, somente uma pessoa sendo membro da igreja e frequentando o templo, você acha sinceramente que as bênçãos do templo é somente para a pessoa que frequenta o templo? Eu acredito que essas bênçãos se ecoam para a família também, né? Aqui no caso, se a minha esposa for no templo, eu sei que as bênçãos do templo vai vir para mim também, né? Se eu vou no templo, as bênçãos também vai vir para minha esposa, independente se ela foi no templo ou não. E aqui, né, nós vivemos uma realidade que às vezes a pessoa é membro da igreja e os demais pessoas da família não são. Mas só de uma pessoa estar frequentando o templo,
as bênçãos do templo estão vindo para o lar. Como diz aqui, né? As bênçãos para a esposa e para os filhos. E depois ele vai estender aqui para os parentes também. Então, eu acredito fielmente que até mesmo uma pessoa na igreja, na ala, só dela ir frequentar o templo, ela já está abençoando a ala toda. As bênçãos vêm para a ala toda. Lembra que nessa oração dedicatória, que ninguém sai do templo vazio. Sai de lá com um exército de anjos. Sai de lá com a mão protetora do Senhor. Sai revestido de poder. E esse poder ecoa para a vida de outras pessoas também. Então eu acredito fielmente que uma pessoa que frequenta o templo, ele vai trazer bênçãos para ele e para toda a família. Tá bom? Aqui falando dos parentes, né, o versículo 70, o Senhor diz assim, ó: tem misericórdia de todos os teus parentes próximos e de e que teus preconceitos sejam derrubados e varridos como uma inundação, e que convertam e sejam redimidos com Israel e saibam que tu és Deus. Então veja aqui que ele está lembrando dos parentes, que os preconceitos que eles tinham pudessem ser derrubados como numa inundação, varridos, tá bom? Para que eles pudessem entrar para Israel. Isso significa fazer convênio com Deus, entrar para a igreja. Aqui especificamente, eu acredito que nessa revelação, como eu falei, é algo pessoal, falando de Joseph Smith ali, dos parentes de Emma, tá bom? Mas que ecoa para nós também, senão não estaria aqui. Então aqui está falando exclusivamente dos parentes, né, do pai de Emma Smith, né? Emma Smith, porque ela se casou com Joseph Smith, mas o nome dela era Emma Hales. Então o pai dela, Isaac Hales, ele não foi membro da igreja, ele resistiu ali, ele duvidava do chamado do profético, né, de Joseph Smith. Então ele era cético, e essa oração é justamente para derrubar esses preconceitos, para que as pessoas possam entrar para a igreja, tá bom? Então, são barreiras, né, que estão sendo vencidas aí. Gente, eu vou pegar aqui agora o versículo... Eu vou ler o versículo 73 e o versículo 74. Ele é cheio de metáfora e ilustração, tá bom? Então eu vou ler o versículo 73 e o 74 na íntegra agora, e depois eu volto neles explicando as metáforas. O que figura de linguagem é isso? O que quer dizer isso? Tá bom? Então, primeiramente, aqui está falando sobre a igreja do Senhor, tá bom? E aí ele vai usar muitas metáforas sobre a igreja de Cristo. Então, eu acabei de tirar da página aqui. Estou abrindo de novo aqui o aplicativo, está aqui, ó, 73 e o 74, diz assim, ó: que tua igreja saia do deserto e da escuridão, resplandeça formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com estandarte. Adorne-se como uma noiva para o dia em que desvendares os céus e fizeres com que os montes ecoem na tua presença, e os vales se exaltem e os lugares acidentados se aplanem, a fim de que a tua glória encha a terra. Então aqui falando da igreja de Cristo, falou de várias metáforas aqui, né? E vamos interpretar aqui essas metáforas para nós, né? Nesses dois versículos aqui. Então voltando aqui, versículo 73, diz: que tua igreja saia do deserto e da escuridão. O deserto, ele é um sinal de apostasia, tá bom? É um lugar solitário também, sozinho. Sair do deserto significa tirar a igreja da apostasia, significa tirar a igreja de estar isolada e encher a terra, que todos possam ter conhecimento. Tanto que ele usa aqui do deserto e da escuridão. Trazer a igreja para a luz, fazer a igreja ser conhecida, ter visão, né? A palavra aqui da escuridão também, tirar da escuridão, significa receber revelação. Então, em Apocalipse também fala da igreja no deserto, tá bom? E da perseguição, tudo, a igreja no deserto, e que Deus tira a igreja do deserto. Tirar a igreja do deserto é tirar desse estado de apostasia. Uma das interpretações é tirar da apostasia, tá bom? Então significa o evangelho de Cristo, ele sai da apostasia quando
a igreja ela é restaurada. Então, por meio de Joseph Smith, Deus ele começa a dar revelação à igreja dele. Então, ele tira da obscuridade, ele tira essa parte de escura que não está recebendo luz, que não está recebendo verdade, para receber luz e verdade por meio do seu profeta. Então, aqui ele está citando a igreja dele, que a igreja dele saia do deserto, saia desse anonimato e passa a ser conhecida. E aqui a gente vê algumas progressões sobre a igreja, né? Aqui ele fala que resplandeça, formosa como a lua e brilhante como o sol. Então ele usa aqui a lua e o sol na questão de luz. Primeiro ele usou a escuridão, agora ele usa a luz da lua e a luz do sol. Então a lua, por si só, ela não tem brilho, tá bom? A luz que nós vemos da lua é um reflexo da luz do sol. Então a igreja, por si só, ela traz a luz de Cristo. Ela reflete a luz de Cristo. Sabe lá em Mateus 5, quando fala que nós somos a luz do mundo? Na verdade, nós refletimos a luz do mundo que é Cristo. Cristo, ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, todas as pessoas. Então Cristo é a verdadeira luz. Então, quando fala que nós somos a luz do mundo, nós estamos refletindo a luz de Cristo, assim como a lua reflete a luz do sol. Então, a igreja de Cristo é um reflexo da luz de Cristo aqui na Terra. E aqui a gente vê uma progressão. Falou primeiro da luz da lua e depois do brilho do sol. Há uma progressão aqui. Então, a igreja ela vai brilhar cada vez mais. Tá bom? Tem um versículo que eu não li aqui, que é um pouquinho mais para cima aqui, que usa aqui, eu acho que eu até deveria reler ele aqui, porque para fazer mais sentido dessa progressão, né? Então, guardem aí, a gente volta para a metáfora. O versículo 72 diz assim, ó, lembra de toda a tua igreja, sim, com todas as tuas famílias, todos os seus parentes, enfermos, aflitos, e todos os pobres e mansos da terra, para que o reino se estabeleça sem mão e transforme em uma grande montanha e encha a terra. Então aqui quando fala do reino de Deus se estabelecer sem mão, aqui trazendo Daniel capítulo 2. Lá no versículo 35, fala de uma pedra sendo cortada do monte sem mão. E essa pedra rola, né, a montanha e enche toda a terra. Lembrando que essa visão veio a Daniel justamente por conta do sonho de Nabucodonosor, que viu uma estátua impetuosa, grande, bonita, que tinha vários materiais ali naquela estátua, né? Havia ouro, prata, ferro, bronze, barro misturado com ferro. Então isso representava reinos, tá bom? Reinos na terra. E essa pedra cortada sem mão, que é o Evangelho de Cristo, a Igreja de Cristo, ela derrubaria todos os reinos, tá bom? Acabaria, esmiçoaria, né? Todos os reinos, viraria pó. Isso representa a Igreja de Cristo crescendo na terra até chegar ao milênio, porque no milênio todos os reinos vão acabar, né? Essa época que nós vivemos agora é a época dos gentios, é o reino dos gentios, as nações gentias, né? Mas essas nações gentias vai ter um fim com a chegada de Cristo. Então vai acabar todos esses reinos e vai haver um único reino que é o reino de Cristo, tá bom? Na qual Cristo vai governar pessoalmente, tá bom? Então ele usa essa metáfora aqui, falando da pedra enchendo a terra aqui, que é a igreja de Cristo, que vai derrubar todos os reinos. Quando isso vai acontecer, na sua plenitude, é no milênio. Para derrubar todos os reinos, é o final ali, chegando no milênio. Então, dito isso, né, aqui ele falou que o crescimento disso seria como? De pessoas entrando para o evangelho. O crescimento dessa pedra rolando e enchendo a terra é o evangelho se espalhando por todas as nações, conforme mencionado. Aqui, voltando para a metáfora, a gente vê uma progressão. A luz da lua, a luz do sol, é a igreja crescendo na terra, o seu brilho, né, o seu esplendor aqui. Aqui, então, continuando nas metáforas, voltando para o versículo 73, depois de falar do brilho do sol, ele fala, terrível como um exército com um estandarte. Em que sentido a igreja de Cristo é terrível como um exército com um estandarte, né? A palavra terrível aqui
ela não significa no sentido ruim, tá bom? É no sentido de admirável, né? De uma grande visão, né? As pessoas teriam uma grande visão da igreja, né? Esse que seria o sentido aqui, ó. Vou pegar aqui o que eu coloquei aqui, ó. Não é no sentido ruim, mas de imponente, poderosa e respeitável. Isso que significa terrível aqui, tá bom? E aí, terrível como um exército com estandarte. Estandarte é bandeira. As bandeiras na guerra, elas representam os grupos os agrupamentos dentro do exército. Tal bandeira, a infantaria, tal bandeira, os arqueiros, e assim vai, né? Então, a bandeira significa essa organização, um exército pronto para guerrear. Então, quando fala que a igreja ela é como um exército com estandarte, com bandeira, significa a organização da igreja. Veja como é perfeito. Nós temos um presidente de estaca, nós temos um bispo, nós temos a presidência das moças, a presidência da socorro. Então, existe uma organização dentro da igreja, que ela está organizada como se fosse um exército. E nisso é admirável, né? É isso que colocamos aqui. Agora chegamos na outra parte que ele fala aqui dos adornos, né? Ele passa da figura de um exército para uma noiva, né? Olha que contraste aqui, né? Mas está falando de metáforas e falando da igreja. Então ele fala de adornos. Adornos, o que é adornos, né? Adornos são enfeites, né? Brinco, correntinha, né? O vestido em si. Em Apocalipse, falando dos adornos, fala da noiva de Cristo, que é a igreja, a noiva de Cristo, esperando Cristo, que é o noivo, tá bom? Em Apocalipse fala, inclusive, das vestes, né? Se vestir com essas roupas. Aqui também vai falar, mas não vai dar tempo de ler tudo aqui. Mas, vamos lá, continuando aqui, ó. Adorne-se como uma noiva para o dia em que desvendarem os céus. Aqui ele fala desvendar o céu, ou seja, o céu for descoberto, é Cristo vindo, né? E aí ele fala aqui, ó, desvendares o céu e fizeram com que os montes ecoem na tua presença, na presença de quem? De Cristo. E os vales se exaltem, os lugares acidentados se aplanem, a fim de que a glória encha toda a terra. A glória de Cristo enchendo toda a terra, vai haver uma transformação nessa terra. Onteiros, montes, montanha, tudo isso vai ser abalado, né? Aqui, lugares acidentados vão ser aplanados. O continente que estão afastados um do outro vão se tornar perto. Se você reparar aí o Brasil mesmo, com a África do Sul, o desenho do Brasil ele se encaixa perfeitamente, né, com a África do Sul ali, mostrando que um dia eles foram juntos, né? Lá em Gênesis é mostrado lá na época de Peleg, né, que significa, acho que Peleg significa afastamento, divisão. Eu acho que essa é a palavra, divisão. As terras, os continentes foram divididos, se afastaram um do outro. No milênio vai ser ao contrário. Nessa transformação, os continentes vão se tornar um só. Vai ser um único local, tá bom? Então está falando da vinda de Cristo, dessa transformação. E para essa transformação ele está usando aqui os adornos, que a gente está preparado para a vinda de Cristo, tá bom? Então, se aprontando aí como a noiva, conforme Mateus capítulo 25, do 1 ao versículo 3 ali, também mostrando, né, a parábola das virgens, nós estarmos preparados para a vinda do noivo. Bom, vou finalizar aqui, né, por conta do tempo aí, o versículo 79 e o versículo 80, que é o final aqui, ele vai falar de nós batermos palma, né, quando Jesus chegar, cantando hinos. Eu vou ler aqui para finalizar. E também esta igreja, para que se ponha sobre o teu nome. Ajuda-nos pelo poder do teu Espírito, para que misture nossas vozes aos brilhantes, resplandecentes serafins. Serafins são anjos, né? Anjos da presença de Deus aqui. Está falando que nós vamos misturar nossa voz com as vozes dos anjos. É um coral aqui, né? Vai fazer um coral. E diz aqui, ó, cercando o seu trono e aclamando de louvor, cantando, Hosana a Deus e ao Cordeiro. Versículo 80, que estes teus ungidos, repara aqui que está no plural, né? Ungidos. A palavra ungido no hebraico significa Messias. Tá bom? No grego significa Cristo.
Aqui está falando dos ungidos. Nós, quando vamos ao templo, nós somos ungidos para se tornar reis, rainhas, sacerdotes, sacerdotisa. Então, nós somos os ungidos do Senhor, tá bom? Davi, quando ele foi ungido, ele não se tornou rei imediatamente. Com o processo lá na frente, ele se torna rei. Nós somos ungidos e Deus está nos preparando para receber as bênçãos da unção que recebemos. Bom, não dá mais tempo, já passou de 20 minutos essa mensagem, mas aqui fala de o versículo 80, deixa eu ler aqui, ó. E estes teus ungidos, ou seja, nós, vistam-se de salvação, teus santos, gritem com alegria, né, de alegria. Amém e amém. Então, é nossa voz se unir com um coral de anjos cantando a Deus, glória a Deus e ao Cordeiro. Amém e amém. Lembra bem aqui o hino que é cantado em toda a dedicação do templo, o hino número 2, tal como um faixo. Bom, é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, finalizando a sessão 109, né, de Doutrina e Convênio aqui. Tá bom? Essa mensagem compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.